Estamos concluindo o tempo litúrgico e para nós é muito importante acompanharmos ali o calendário litúrgico da igreja. Se começou lá no início com uma experiência de Jesus que passa, chamando os discípulos e vai reunindo os discípulos, depois formando esses discípulos, vai colocando no coração deles algo importante. E no final desse ciclo que nós vivemos no calendário litúrgico, que serve exatamente na 33ª semana do tempo comum, então se conclui. E a conclusão é muito simples. É como que os discípulos e como nós vamos chegar ao final dessa experiência. O grande risco para nós, enquanto igreja, é nós vivermos diante de uma experiência de não crescimento espiritual. Todo ano nós temos a possibilidade de crescer. A gente vem à missa, participa da liturgia, participa dos encontros, vamos na catequese, nas formações, porque no final dessa experiência algo tem que acontecer. O grande risco é nós participarmos de todas essas celebrações, todas as formações, e continuar sendo o mesmo lugar. E o que significa crescer dentro dessa dinâmica que nós celebramos? Em especial nesse dia, que nós estamos dentro dessa novena, onde tem como um título muito importante a misericórdia, como que esses santos vão aqui viver essa experiência da misericórdia. Porque um dos frutos dessa experiência é nós termos um coração semelhante ao do Senhor. Ou seja, quanto mais nós nos aproximamos, São João da Cruz, ele dizia assim que Deus é essa luz ilumina, essa luz, e nós nos aproximamos, saindo de uma escuridão, e nós vamos nos aproximando dessa luz. Cada formação, cada missa, ele diz a possibilidade de se aproximar dessa luz. E quanto mais nós nos aproximamos dessa luz, mais nós conseguimos nos enxergar. O primeiro efeito do Evangelho tem que ser em nós. O primeiro efeito dessa experiência tem que ser em você. Por isso que se celebra hoje, dentro de uma igreja, um santo importante do ano de 300, e esse santo marcou a história. E ele marca a história por quê? Porque de alguma forma, se aproximando do Evangelho, se aproximando dessa luz, ele se tornou também luz para aqueles que estavam em torno a ele. Talvez por isso que, quando se rezou para esta missa, se pensou também no tema amai-vos uns aos outros. Ou seja, essa luz, que é a essência do nosso Senhor, nós podemos dizer também que é amor. Porque 1 João 4,16, mais ou menos, Deus é amor. Nós vimos de João, nós testemunhamos, nós tocamos e afirmamos que Deus é amor. Esse Deus é amor, ninguém pode dar o que não tem. Como é que uma pessoa pode amor se ela não vive essa experiência comum? Ninguém nessa vida dá o que não tem. Nós só podemos dar aquilo que nós temos. E aí, dentro dessa dinâmica da misericórdia, misericórdia significa um coração leve, desprendido. Dentro dessa dinâmica do amor, aonde nós nos aproximamos do mistério da paixão do Senhor, amar sempre uns aos outros como eu vos amei. Ou seja, se você está vivendo essa experiência, é porque de alguma forma no teu interior já existe uma transformação. Agora, esses são os princípios que nos elevam, que nos faz sair às vezes e nos eleva. Agora, todo e qualquer outro princípio ligado de alguma forma aquilo que vai contra esse princípio, ele não nos deixa elevar. Por isso, e nós vemos nas últimas missas, nós vamos vendo ali essa contradição, essa briga que João e Lucas colocavam ali sobre a riqueza e a experiência de Deus. Não podeis servir a Deus a dois senhores, porque os bens materiais
ele nos impede de elevar. Se a oração ela é uma elevação, e toda a experiência de Deus ela está nesse sentido para nos elevar, os bens materiais, pelo contrário, se nós nos apegarmos a eles, nós nunca sairemos dessa experiência da qual nós vivemos. Talvez por isso seja importante compreender, então, se essa dinâmica é importante, é saber o quanto que nós estamos amando e como nós estamos amando. E aí nós vamos entender algo muito importante que nós celebramos em todas as missas, aonde vai celebrarmos sobre o altar a comunhão de todos os santos. Surgiu um grande erro na igreja, já no seu início, de pensar que essa dinâmica de Deus é um Deus que está lá em cima no céu, e um Deus que está lá no céu. Mas Deus, Ele veio para nos elevar através de Jesus Cristo, e Deus ele não está lá em cima, e Deus está em nós. Deus está em nós. À medida que nós compreendemos, nos aproximamos dessa luz, nós vamos compreender que o mistério da nossa vida é o lugar da manifestação da graça de Deus. E se a nossa vida é o lugar da manifestação da graça de Deus, os frutos que nós vamos produzir, de exemplo do santo que nós celebramos nessa manhã, vão ser sempre frutos de misericórdia. Talvez por isso que em cima daquele cavalo, quando observa aquela pessoa que se aproxima, não é o fato de dar, não é o fato de dar, é o que vem antes do dar. O dar é apenas a conclusão de uma experiência interior. Se no coração dele não tivesse essa experiência de Deus, ele não daria. Mas antecede o dar a noção do Espírito. Talvez por isso seja importante compreender que o gesto de amor, de dar, ele nada mais é do que o gesto do Espírito que já era vivo naquele jovem, naquele contexto onde ele estava vivendo. Agora, quando eu falo da comunhão dos santos, ligando esses três fatos, na comunhão dos santos, todos nós, chamados à santidade, na Eucaristia, nos encontramos no mesmo patamar. O fato de ele ter dado aquele manto, ele não é melhor de cada um de nós. Não é. Não vai ter melhor. Não se faz melhor porque estamos todos dentro desse chamado da santidade. E todos nós, dentro da Eucaristia, vivemos nesta mesma dinâmica. E quando é que nós então nos aproximamos dessa dinâmica? E por que se mantemos ali? Porque o amor a nós permanece sempre um. É Deus. E todas as vezes que nós fazemos um ato de amor, nós não podemos fazer senão em Deus. Talvez aquilo que se diferencia um pouco é que os santos, eles vivem sempre com um pouco mais de necessidade, uma coisa assim, um pouco mais de ser fervorosos, um pouco mais responsáveis nessa dinâmica, e talvez por isso saída da nossa pequena humanidade, participavam do mistério do amor de Deus, e ele voltava sempre a ser homem, porque nós seremos sempre humanos, mas Deus será sempre amor. E se nós fazemos já essa de amor, é porque de alguma forma nós conseguimos nos elevar até essa graça que é permanente para nós. Por isso, não somente São Martinho, esse dia eu estava andando nos hospitais aqui em Porto Alegre, eu estava dando uma olhada nos hospitais, e dando um pouco da história, Às vezes eu acho até que é um pouco injusto com os padres e freiras que passaram por aqui historicamente. Quem cuidou da saúde dessa população foram as freiras e os padres, que viveram nesse mesmo patamar de amor. Primeiro fizeram a experiência de Deus, depois fizeram essa experiência se tornar ato. Você pode até fazer um pequeno teste aqui, porque eu conheço muito também. Mas alguém conhece o nome do hospital em Porto Alegre?
Alguém pode falar o nome? Santa Casa, Divina Providência. Divina Providência, São Lucas da Força. São Lucas, tem Santo Antônio, depois, Clínicas. se você vai pegando esses nomes, você vai ver na raiz, vai estar sempre ali no pacto e uma religiosa. Pessoas que eram exemplo, são aquilo também da vida, porque antes de viver o ato em si, que se tornou uma obra, existe uma experiência de Deus. Talvez seja pela misericórdia que é o tema dessa liturgia, seja pela experiência do amar uns aos outros que Jesus nos convida a viver. Antecede toda e qualquer dinâmica, quando nós estamos nessa dimensão espiritual, a experiência. Se não fizer a experiência, não tem a obra. A obra é fruto de uma experiência. Antecede de você dar o copo d'água a experiência de Deus. Por isso não tem dimensão maior para nós, dentro de uma liturgia de uma missa, dentro dos nossos afazeres sociais, a experiência de Deus. É a experiência que qualifica o nosso jeito de ser. Por isso que todas as missas, dentro do calendário litúrgico, a base é essa: amar-nos uns aos outros. E vai sempre apontar para o Cristo, para o exemplo dele, para aquilo que ele deixou. E quando aponta para ele, nós nos aproximamos e com ele fazemos uma experiência. Talvez o Conselho Vaticano II vai dizer isso: olha, para nós a experiência religiosa é como uma pessoa. A experiência religiosa é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus Cristo. Se não tiver essa centralidade, nós podemos fazer muitas coisas e vão ficar pelos caminhos. Talvez por isso que no final dessa liturgia do Evangelho de hoje vai dizer assim: é permanecendo firmes. É permanecendo firmes que nós vamos conseguir dar esse testemunho. Mas acontece que muitas vezes, amados, na primeira ventania que vem, tem muita gente abandonando o barco. Tem muito católico que vai na missa só para sentar, levantar. Porque quando chega a hora da prova, está dizendo: olha, é permanecendo firmes. Nem amor tempo já tem gente se jogando na água. Nós precisamos, amados, compreender esse mistério. Nós precisamos compreender. Nós estamos concluindo o tempo litúrgico e a palavra de Deus está dizendo: Senhor, não tenhais medo. Não tenhais medo. Não fique preparando um discurso, o que você vai falar, porque o Espírito vai falar no meu nome. E você vai ter palavras tão acertadas, que ninguém vai ser capaz de enriquecer. Mas nós cremos, nós acreditamos. A conclusão desse tempo litúrgico é esse convite. É esse convite a permanecer firmes no Senhor. Porque é Ele que vai, de alguma forma, mudar o nosso interior. É Ele que vai nos fazer pessoas melhores. Porque senão, amados, na vida espiritual, nós vamos ser um carro novo na lama. O carro novo na lama só patina e não sai do lugar. E nós devemos avançar, nós devemos crescer. Deus nos convida a nos elevar. Existem dons que são sublimes, e esses dons que são sublimes estão para todos nós com excelência. Esses dons nos elevam, está na base da nossa dinâmica de vida. A justiça, o amor, a paz, isso eleva o ser humano. Em compensação, tudo aquilo que vem agarrado apenas a desejos, que vem agarrado apenas a bens materiais, essas coisas não nos deixam elevar. Pelo contrário, vai nos afastando cada vez mais dessa experiência e desse amor. A liturgia de hoje, por isso que é muito bela por isso, porque nos ajuda a compreender aonde é que nós estamos na nossa vida espiritual.
aonde nós estamos. Quanto mais nos aproximarmos dessa graça, dessa luz, mais nós vamos conseguir nos enxergar. E uma vez que você consegue se enxergar, e você pode lembrar muito bem que Jesus disse assim: olha, antes de você querer criar alguém, você tem que tirar o cisne que está no teu olho, porque se você não enxerga, como é que você vai ajudar? Depois que você tirar o cisne, ou seja, depois que você conseguir se enxergar, então a tua forma de ser, não é que quando você tirar o cisne do olho, ser batizado, vai descer uma luz lá de cima, vai te revestir, você vai virar o super-homem. Não é isso. Não é isso. A nossa natureza, pela graça, ela é mudada. E então nós vamos viver com o São Martinho uma dimensão diferente da fé. Porque você não tem uma forma, talvez, de ajudar com esses bens, eu vou ajudar de uma outra forma. E fazer o bem vai ser uma coisa natural na nossa vida. Fazer o bem vai ser uma coisa natural na vida. Tem pessoas que você encontra, não sei, andando por aí no ônibus, na fila do banco. São pessoas que você conversa 2 minutos e traz uma paz. Está acontecendo com vocês? Pessoas que você encontra, faz uma viagem, você encontra por acaso. 2, 3 palavras, e essa pessoa traz uma paz, uma segurança. A pensação tem pessoas que você encontra, 2 minutos de conversa, a pessoa vai embora e te dá uma dor de cabeça. O mal-estar parece que deixa muito sobre você não consegue. Pessoas negativas, pessoas que estão sempre pensando para baixo, pessoas que estão sempre dizendo não vai dar, pessoas que estão sempre passando não vai dar certo, não adianta tentar que não vai dar. Olha, você está com essa doença, você tem como se espalhar pelo teu corpo. Tem pessoas que assim, vai te puxando para baixo. Mas a palavra de Deus, ela nos diz assim que nós devemos ser pessoas que de alguma forma ajudamos as pessoas também a se elevar. Talvez por isso essa liturgia seja importante. Porque quando vivemos a experiência do amor, as coisas mudam. Em casa, as coisas mudam em casa. As coisas mudam muito rapidamente. O testemunho dessa quinta-feira aqui na nossa paróquia, que nos comoveu muito ali, Padre. Nos comoveu muito. Nós fizemos a missão de Jericó esse setembro. E eu me lembro que eu estava na porta da igreja, uma mãe passou e disse assim: Padre, eu estou orando aqui com meu filho. Eu não entendi muito bem o que ela falou. E que Deus seguro na cabeça dele. Aí eu chamei ela, você chama para mim, ela disse um pouquinho que vai conversar. Ela não cansa. Bem, disse na boca assim, enorme, maior que uma mão, assim. Pegava até o olho assim, e não. Padre, você tem um monte, agora vai ser do outro lado, porque coitado, é muito novo. E já estava saindo do outro lado assim. E aí eu coloquei em oração, porque o coração de mãe, ele vai ser recebido para dizer isso também, porque o coração de mãe é o mais próximo da misericórdia que nós celebramos, porque o amor de mãe, independente do filho, nunca deixa de amar. O coração de mãe nunca deixa de amar, de curar, de estar juntos. E aí ela falou isso daqui, fez a sua oração, porque mãe é assim mesmo. E o tumor do menino gigantesco começou a sumir, foi sumindo e sumiu. Não precisou fazer cirurgia. Tinha uma sessão, uma programação de quimioterapia, não foi preciso fazer. E eu vou dizer para vocês que estão assim com os olhos assim: nossa, esse não foi o milagre. O maior milagre é o que vem depois. É quando ela se levanta para ver a missa. Nunca foi na missa, nunca quis ir, sempre ficou com ela. E quando ela estava lá saindo, quem estava lá fora esperando ela? Quando voltou do hospital, ele. Mãe, Deus fez alguma coisa no meu coração. E eu vou na missa com a senhora. E veio na missa com ela. E está participando da missa. Cheguei ela para falar 2 palavras na quinta-feira, ela falou um pouco da situação. Ele muito tímido, ele falou assim: eu já tinha desistido de mim, mas a minha mãe nunca desistiu de mim.
Essa é a experiência do amor, amados. A misericórdia é isso. Tem muitas pessoas desistindo de si, mas o nosso amor faz com que a gente não desista das pessoas, porque Jesus não desistiu de você, porque Jesus não vai desistir de você, Jesus não vai desistir da tua família, Jesus não vai desistir daquele da tua casa que está te dando dor de cabeça, Jesus não vai desistir, e nós também não podemos desistir. Mas acontece que muitas vezes nós somos muito fracos, e quando a tempestade está apenas envolvendo, tem uns que acordam já pulando na mar, jogando nesse e dizendo: olha, talvez aquela mãe que mostrou a fotografia é uma coisa horrorosa, a fotografia. Talvez na cabeça dos médicos que tivesse ali: olha, não vai dar. Talvez muitas pessoas que viram aquela foto dissessem: olha, não tem mais jeito. Mas o coração daquela mãe, existe um coração misericordioso que ama, que não perdeu a esperança. Coloque a mão sobre o teu coração no instante. E se você quiser, com um instante, fechar os teus olhos, esse dia que celebramos esse santo tão importante para a igreja, e com gestos sublimes sobre apresentar a nós um pedacinho do céu. Talvez nessa liturgia que concluímos também, nesse tempo litúrgico, quanto aprendizado, talvez na liturgia, nas missas, nas homilias, quantas coisas o Senhor nos ensinou nesse tempo, que isso seja para nós um tipo de crescimento. Nesse dia que celebramos, esse permanecer firme, talvez seja a palavra do Senhor para cada um de nós nessa noite. Talvez daquilo que você está vivendo no seu particular, talvez daquilo que você está vivendo no dia de hoje, o Senhor está dizendo para você: permanece firme. Não deixe essas tempestades abalar o teu coração, não tenha medo. Moça, não tenha medo, diz o Senhor, porque eu estou contigo. É permanecendo firme, amados, que nós vamos dar esse testemunho. E é aquilo que vai nos levar, talvez, nesse final de noite, onde a graça de Deus desce sobre cada um de nós, sobre essa liturgia, nós devemos, na verdade, agradecer a Deus pelo fato de estarmos aqui e poder celebrar a graça desse amor que é tão permanente entre nós. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus Pai, Criador do céu e da terra, e Jesus Cristo, seu único Filho e nosso Senhor,